Boa noite, gente. Bom rever vocês, né? Nos cultos de domingo. E daqui para frente, sempre, como vocês já estão acostumados aí há muito tempo, sempre uma série diferente. Depois da semana tem umas novidades aí. Algumas pessoas vão se juntar a nós nessa série. Obrigado, Sérgio. Mas deixa aí para a semana que vem. Saudade de vocês aos domingos aí, viu? Sábado a gente já está voltando. É muito possível que ainda em março nós conheçamos aí o novo pastor, o pastor desse distrito, o pastor que vai trabalhar junto conosco. Já foi votado semana passada, agora tem que ver se o rapaz vai vir ou não, né? Uma coisa é votar, né? Outra coisa, até vir, né? Uma outra história. Então, se der tudo certo aí, é um rapaz aí que todo mundo está falando muito bem, o pastor Ali Jofran falou bem dele, e um pastor aí solteiro, para as meninas que estão aí ainda na esperança, né? Então, interessa aí a homem de Deus, né? Eu conheço o rapaz gente boa, viu? Mas a série deste mês, que vai até o fim de março aí, e o mês de março é movimentado, né? O mês de março, a Igreja Adventista é talvez o mais movimentado de todos do ano, né? O mês de março, você vem aí semana que vem já o Ministério da Mulher, com esse negócio de querer fazer a gente usar gravata rosa. E hoje eu vi um rapaz aqui de gravata rosa, e eu até que achei interessante, rosa e branca, ali eu vi o Davi usando, e eu estou começando a pensar na possibilidade, porque eu disse para a Fátima, de camisa rosa eu até vou, mas de gravata não. De gravata não, mas hoje eu vi uma gravata ali até interessante, eu acho que eu vou sair para procurar uma gravata rosa, usar uma vez no ano só, quando tem esse programa do Ministério da Mulher, né? O mês de março é lotado na Igreja Adventista. Desse jeito. Eu queria uma informação de quem está lá em cima. Vocês podem me confirmar se vai ter aquele momento ali, se está arrumadinho já ali e tal, para mim não cometer um agafe. Eu acho que hoje não tem o momento lá em cima. Tem sim? Estão me confirmando que tem aqui. Ok, então você que trouxe o seu amigo já sabe, né? Você que trouxe o seu amigo depois aqui do culto, e não me aguardem ali, eu vou estar lá em cima com o pessoal, depois do culto aí, às 8 horas sempre, tá bom? Será que seria possível vocês colocarem aquela imagem novamente ali, da série? Acho que todos vocês viram, mas é uma imagem aí que uns amigos fizeram para nós, da série desse mês. Deixa eu ver, vai chegar ali. Hoje o casamento, quem veio, foi uma cerimônia muito bonita, foi um momento marcante, e domingo que vem tem outro, né? É um casamento atrás do outro, né? É um monte de criança e um monte de casamento. É uma igreja maravilhosa. Tá ali, apareceu e sumiu. É a nova série, tá? Sedentos. Tá vendo uma imagem ali que parece o sertão nordestino e tem a ver com sede mesmo, tá? Muito embora 1/5 da população mundial aí, 1,5 bilhão mais ou menos, tenha problema com sede, tenha problema com escassez mesmo de água, não é dessa sede que eu vim falar aqui. Não é dessa sede que eu vim falar aqui. Eu vim falar de uma outra sede, que muitas vezes não está nem tão consciente assim, outros já se conscientizaram dela, mas é um tema recorrente na Bíblia. Quer ver só? Abre a tua Bíblia no capítulo 7 de João, Evangelho de João. Vamos começar por ali. Jesus estava perto de morrer. As pessoas queriam prendê-lo. Nesse exato momento aqui, estavam planejando a prisão dele. Ele se levanta, João capítulo 7, ele se levanta, e daqui, da palavra de Deus, tirei a ideia para esta série, desse texto aqui. Verso 37, capítulo 7, verso 37, diz assim: no último e mais importante dia da festa, era a festa das cabanas, tá? Lembra da festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos? O povo de Israel viveu muito tempo no deserto, lembra? E Deus sempre dizia para eles montarem acampamentos, levantar, sair. Durante 40 anos foi assim, até que tiveram suas casas próprias, né? Só que para não esquecerem do que passaram, uma vez no ano, Deus pedia que eles saíssem das casas deles e ficassem acampados, tipo um acampamento. E eles iam até Jerusalém. E lá em Jerusalém, depois a gente volta para o texto aqui. E lá em Jerusalém, quem morava em Jerusalém cedia o terraço da casa deles. E as pessoas se acampavam no terraço, na estrada. Era a festa assim, mais esperada do ano, era aquela festa quando eles celebravam a gratidão a Deus
porque Deus cuidou deles, dos pais deles, naquele tempo do passado. Estavam numa situação boa agora, mas agora eles iam acampar para lembrar que a casa deles não era ali, que a terra deles não era ali, que eles estavam indo para uma terra bem melhor. Você vê que daí tem um fundamento para os nossos acampamentos também, né? Então o povo uma vez no ano ia ali. E Jesus foi para essa festa. E o povo estava em polvorosa na festa. Será que ele vai vir? Será que ele não vai vir? Ele foi escondido por uma outra rota. Se você ler o capítulo, aí diz que ele foi escondido por um outro lugar, para ninguém reconhecer. Os próprios irmãos dele perguntando para ele, você vai ou não vai? Vai se declarar o Messias ou não? Jesus disse, olha, não tenho nada para falar com vocês. E eles foram, e Jesus foi depois e tal. E no melhor momento, no ápice da festa, Jesus, que sempre costumava ficar quietinho, ele levanta, pega o microfone daquela época e diz assim, um instante da atenção de vocês. E então ele vai dizer essas palavras aqui do verso 37, que nós estávamos lendo, no último e mais importante dia da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o povo lembrou claramente, na hora, lembrou da época do povo, dos pais deles no deserto, quantas vezes, um dos maiores problemas para aquele povo, quantas vezes foi a falta de água. O próprio Moisés perdeu de entrar em Canaã porque se irritou, lembra? Porque o povo queria água, queria água, e era um constante problema. E como Deus providenciava de maneira miraculosa, a água brotava de pedra, de rocha, e o povo saía dali feliz, e eles com aquilo vivo na mente, Jesus diz naquele momento, eu sou aquela rocha lá. Quem quiser tomar água, quem quiser água viva, vem até a mim e beba. E aí começa uma discussão. E Jesus, de uma certa forma, está citando boa parte do Antigo Testamento. Vamos ler mais 2 textos da Palavra de Deus? Abre no livro chamado Amós. Abre aí no livro de Amós. Aqueles livros pequenininhos que a gente tem dificuldade de achar. Olha o que diz o profeta Amós. Amós está depois de Joel e antes de Obadias. Não sei se eu te ajudei também, né? Mas está ali no capítulo 8. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Amós. Capítulo 8, olha o verso 11. 8, verso 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Se você voltar um pouco Isaías, vamos ler mais esse texto. Isaías 55, fala de sede também. Isaías 55. Olha o versículo 1 do capítulo 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham às águas vocês que estão com sede. É uma mensagem de Jesus, é uma mensagem da Bíblia. A humanidade se acha sedenta desde que saiu do Jardim do Éden. Tem uma sede e não sabe explicar. Tem um autor aí, muito conhecido, um autor cristão, um psicólogo, muito bom. Se você achar um livro dele, pode comprar. Larry Crabb, é o nome dele. Tá? Pode comprar se você achar. É interessante, ele debate muito com esse pessoal, os evolucionistas e tal. O cidadão é evangélico aí, acho que é batista. O cidadão é fera. E ele, como renomado psicólogo, disse que um dia entrou, ele contando essa história, eu li num dos livros deles, e ele disse que entrou um rapaz da igreja para se aconselhar com ele, aconselhamento cristão que ele fazia e tal, que sempre faz ainda hoje. E quando chegou na sua sala, começou a contar da sua situação, e o doutor Léo falou, não é bem assim, começou a colocar uma outra situação para ele, e ele reclamando da esposa, era problema conjugal, da esposa e tal, e começou a recapitular a sua vida na igreja como um cristão. Era um cristão também, um cristão dedicado, e como ele só tem lutas e tal. De repente, o doutor percebeu que ele já nem estava mais ali no assunto, ele estava assim, sabe quando você está viajando assim? E ele fez uma leitura labial do que aquele rapaz falou. E aquele rapaz assim, como que estivesse sozinho no espaço, disse assim, como seria ter 10 minutos de felicidade? E aquilo intrigou o doutor. Porque ele falou, mas é um cidadão, um líder da igreja.
um cidadão decente. Mas intrigou mais ainda, porque quando ele começou a avaliar o próprio coração e a própria vida, ele fez a mesma pergunta: como seria ter 10 minutos de total e plena felicidade? E ele viu que nem ele mesmo havia ainda experimentado isso. O que é isso? Por que temos tanta sede, irmãos? Por que procuramos tanto algo que parece que nunca encontramos? Lembro-me da infância, demos um passo para frente e 3 para trás. E parece que nunca experimentamos, por mais que sejamos crentes fiéis, dedicados a Deus, mas como será ter 10 minutos de plena e total felicidade? Por que estamos todos em busca da felicidade? Por que desejamos tanto a felicidade? Por que temos tanta ânsia de algo que nós não possuímos? É errado termos esses desejos? É possível alcançarmos essa satisfação total? Só estou fazendo perguntas que procurarei respondê-las durante os 4 domingos aqui. Não pense que responderei hoje. Será que não estaríamos desejando algo que só experimentaremos no céu? Será que estamos querendo antecipar algo e por isso a gente nunca alcança? Qual o nosso verdadeiro problema? O que nos impede de sermos plenamente satisfeitos? Existe algo nos atrapalhando? Quero responder essas perguntas no decorrer desse mês aqui com vocês. Hoje, quero ficar no que Jesus disse: venha a mim e beba. Mas vou começar a responder e cada domingo a gente vai respondendo um pouquinho. Abre a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Olha só o que você passou quando fez ano bíblico e não parou para prestar tanta atenção assim. E agora você vai anotar na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Olha o que diz o homem mais sábio que já viveu nessa terra. E começa a responder um pouquinho de toda essa angústia, toda essa... Sim, o anseio tem medida, não tem como, é muito... E Deus colocou um vazio grandão, desse tamanho, no teu coração e no meu. E para preencher, precisa do infinito aí dentro para preencher. Você começa a entender por que nada preenche. Você até curte algumas coisas, você fica feliz em alguns momentos, mas aquilo ali não dura. Já percebeu que não dura sempre aquilo ali? As coisas vão passando e vão passando. Hoje eu estava vendo liguei ali a TV e estava vendo o Globo Repórter. O Globo Repórter é uma pena que passa sexta-feira à noite, não é verdade? É um dos poucos programas que prestam nessa televisão aí chamada Globo. E tem um canal aí que repete, né, na TV a cabo, e eu vi hoje pela primeira vez, já tinham me falado, e eu vi pela primeira vez, o pessoal dos interiores aí do Brasil, mostrando o pessoal que se aposenta e vai para essas cidadezinhas, como é. E eles diziam assim, de boca cheia: aqui eu encontrei a felicidade. E eu fiquei intrigado com aquilo. E eu olhava para eles: você não encontrou. Não pode ser. Você pode ter encontrado momentos felizes. Você pode ter encontrado aquela alegria, aquela coisa de ter a família perto. Semana passada eu fui fazer um casamento numa dessas cidades pequenas aí, interior. E é muito gostoso mesmo. Eu andando com um irmão lá, um ancião da igreja, pelas ruas, e ele vai cumprimentando o irmão dele, daqui a pouco é a sobrinha, daqui a pouco... Já pensou? É muito... Se você tem um bom relacionamento com a família. Se não tem, até melhor ir embora da cidade. Mas como ele tinha, eu ficava com inveja daquilo, falava: puxa vida, né? Minha família, uma parte está lá no sul, que é a família da minha esposa, que para mim é como se fosse minha família. A outra está lá no nordeste, de qualquer maneira eu estou longe das duas. A gente vê rapidinho já... E faz falta, né? Esse negócio de família faz falta. A gente não se dá tão bem quando está perto, mas quando se afasta, sente a falta. Não é verdade? Quando se afasta, a gente sente a ausência. Mas eles dizendo que encontrou felicidade, porque aqui a gente produz o que a gente come, porque aqui é assim e tal. E eu conhecia algumas daquelas cidades que passavam ali. E como um estudante que vendia livros passava nas casas, eu sabia bem que a história não é bem daquele jeito que eles estão contando na televisão, não é? Eu sabia das lutas deles ali também, de alguns deles daquelas cidades ali. Por que temos essa ânsia? Porque Deus colocou um vazio no teu coração. Deus colocou de propósito para você buscar algo infinito para preencher aí. Então, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa já para você. Nada aqui nessa terra vai preencher e vai te trazer felicidade. Você está achando que é passar no concurso? Que vai te trazer felicidade? Vai trazer alegria. Vai trazer estabilidade, segurança, mas não vai preencher. Você está achando que é o casamento? Vai ser uma bênção o casamento, mas não vai preencher totalmente.
Outros pensam que é ter aquela oportunidade de viajar pelo mundo, né? É muito bom viajar. Mas vou dizer para você, eu saio de férias, vou lá viajar, depois de uns 15 dias eu estou doido para voltar. Eu vejo alguns fazendo assim, também a mesma coisa, né? É estranho, você está trabalhando, você quer férias, você está de férias, você quer... Um dia eu fui visitar um ancião de minha igreja lá em Santa Catarina, o reencontrei na semana passada lá, foi muito bom reencontrá-lo. E visitando ele, e é até um perigo ficar contando isso aqui, porque vários deles assistem lá. Se estiver assistindo, eu estou contando aqui a tua vida. Mas não vou dar teu nome. E, chegando na casa dele, ele me disse, falava, ele nordestino, né, lá do Ceará, e falando de Santa Catarina, porque lá em Fortaleza que é bom, porque não sei o quê, e começou a falar de Fortaleza, e é bom, e é isso, a vida lá é boa, aqui não, e depois que ele falou tudo aquilo, a esposa olhou para mim e disse assim, quando a gente está lá em Fortaleza, pastor, ele fala que o bom é aqui em Santa Catarina. E aí ele olhou para mim, baixou a cabeça e falou, é verdade, pastor. Pastor, eu tenho... Você nunca foi naquele lugar, mas de repente você começa a pensar, obrigado, Ramage. Obrigado. Mas você pensa assim, eu passei nesse lugar estranho, né? Você passa por um lugar aqui mesmo em Brasília, mas eu já vi aquela pessoa, já vi aquela... É estranho, não é? Mas às vezes também sentimos saudade de um lugar que nós nunca estivemos. E parece uma incoerência isso. Como é que você sente saudade de um lugar que você nunca foi? Deus colocou essa ânsia no seu coração. Foi Deus quem colocou de propósito. Ele colocou e não tem como preencher. E não tem como preencher. O problema é que aí começamos a beber água no lugar errado. Jesus disse assim, ó, venha a mim e beba. Veja, Jesus não disse assim, ó, tá errado esse negócio de ficar com sede, viu? Tá errado esse desejo de felicidade. Tá errado esse negócio de ficar buscando aí. Para com esse negócio, vai orar e vai trabalhar. Jesus não falou nada disso. Jesus falou assim, tá com sede? Vem até mim. Agora, olha o problema de nós aqui, povo de Deus. Desde aquele tempo. Abre a tua Bíblia agora no livro de Jeremias, capítulo 2. Olha o nosso problema. A mensagem é clara, venha a mim e beba. Mas desde antigamente, olha o que o povo de Deus está acostumado a fazer. Jeremias 2, depois de Isaías, tá? Jeremias, profeta, sofredor. Jeremias 2. Problemão aqui agora para a gente saciar a nossa sede. Jeremias 2, olha o verso 11. Deus vai fazer uma pergunta agora. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, ou rotas, deve estar aí na tua Bíblia, que não retém água. Olha o problema do povo de Deus. Deus é uma nascente, uma fonte de água. Deus saciava aquele povo. E quando aquele povo se sentiu saciado, começou a buscar água em lugar errado. Você sabe o que é uma cisterna? Você já deve ter visto uma cisterna, não é? O pessoal cava,
ali, esperando que tenha água naquele lugar, então brota aquela água ali e se torna quase que um poço, onde você está sempre tirando água. Só que aqui diz que o povo de Deus pegou as picaretas e começaram a quebrar, e começaram a fazer uma cisterna, e era uma cisterna que não retém água, a água escapava. E queria beber dali, e dizia, não quero mais a água que Deus está me dando. O grande problema é que a gente está bebendo em fontes erradas, irmãos, fontes erradas. Se teve um cidadão que bebeu, eu quero falar de algumas fontes erradas aqui. Se teve um cidadão que bebeu em fontes erradas, foi um cidadão chamado Salomão. O cidadão foi o mais sábio da terra, mas usou a sabedoria que Deus deu para praticar o mal. Quer ver só? Volta em Eclesiastes agora, capítulo 2. Olha Salomão buscando preencher o vazio. O vazio que ele fala da eternidade no coração, do infinito, no capítulo 3. Antes de conhecer isso, olha o que o cidadão chamado Salomão aprontou. Capítulo 2, olha o verso 1. Eu disse a mim mesmo. Um solilóquio, né? Falando de si para si mesmo. Venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Veja, ele olhou para ele mesmo e falou assim, é agora, a minha hora chegou, vou gozar da vida. Chega desse negócio, a hora é agora, vou aproveitar agora, eu quero ser feliz agora. Nada de amanhã, eternidade, nada disso. Verso 2, olha o que ele diz. No verso 1 ainda, né? Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí, olha a conclusão dele, que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho, começou a beber, e a extravagância, começou a gastar, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Que sabedoria, hein, Salomão? Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas, começou a estudar, se formou, né? Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. O homem era rico. Verso 8. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém. As delícias dos homens, um monte de mulher linda para ele. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Verso 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, agora ele vai terminar. Quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O homem está com depressão. Você percebeu a situação do cidadão? Corri para lá, corri para cá, namorei um monte de mulher. Você lembra, né? 700 mais 300, umas 1000 pelo menos. Pense na situação de Salomão. As mulheres mais lindas do mundo. Filhos de... Você sabe que existe a história aí, relata, que na Etiópia existe um povo, até hoje, temente a Deus e tal. E existe um relato de que... Lembra quando aquela rainha da Etiópia foi visitar Salomão? Foi conhecer a sabedoria de Salomão? Conheceu a sabedoria e o Salomão já tinha 1000. Teve relação sexual com essa daí também. O cidadão era garanhão, como a gente diz. E tem um filho, uma descendência de Salomão até hoje lá na Etiópia. O cidadão não brincava, passava na frente dele, já era. Experimentou o prazer que jovens, solteiros, homens desejam. Salomão experimentou. E Salomão falou assim, ó, valeu nada isso daí. Dinheiro, fortuna, estudou, construiu, planejou, nada. Foi inútil. Aí no capítulo 3 ele fala assim, Deus colocou um negócio no nosso coração que não tem como preencher. Não tem como preencher. Salomão buscou em lugares errados. E ainda hoje muitos estão buscando nos lugares errados. Alguns pensam assim, bom, eu vou sair para dar uma volta, né? Vou sair para... A igreja é um negócio meio antiquado, meio chato. Vou buscar no prazer. Salomão já buscou e deu em nada o prazer.
vou buscar aí nas festas, no sexo, nas drogas. Salomão disse, não funcionou. Um homem sábio que se entregou a tudo isso. Mas existe uma outra maneira de querer encontrar a plenitude da felicidade aqui, e essa é mais sutil. E eu vou tocar nesse ponto agora. E muitas vezes ela é ditada daqui da frente, por cidadãos como eu, pastores. Porque os pastores, percebendo que o ser humano está em busca da felicidade, preparou um monte de picareta e colocou na mão dos irmãos da igreja e falou, podem cavar a cisterna de vocês. A gente pode até não estar indo em busca de prazer, você não vai ver ninguém daqui da frente falando, vai buscar prazeres, use droga, ninguém vai dizer isso. Mas possivelmente você já tenha escutado assim, ó, se você orar mais, se você se consagrar mais a Deus, você vai ver se Deus não vai. Já ouviu isso? Você já ouviu assim também? Não, o problema isso aqui é que você não está testemunhando, você tem que testemunhar. No dia que você, três coisas a gente fala, né? Orar, ler a Bíblia e testemunhar. No dia que você faz isso aí, meu amigo, acabou seus problemas. E aí o cidadão ouve isso pela primeira vez e fala assim, pai, é isso? E ele vai na sinceridade do coração dele, ora, e começa a perceber que está mudando alguma coisa. Lê a Bíblia e a coisa melhora. E ele começa a testemunhar e começa a experimentar coisas legais, interessantes. Aí daqui a pouco ele percebe que não resolveu o vazio do coração dele. E aí ele tem algumas escolhas. Não é bem-vindo esse tipo de coisa na igreja, esse tipo de mensagem. Se você falar isso, vai desanimar os outros. Então o que você faz? Você entra num disfarce e finge que está tudo bem. Está tudo beleza. Não tem mais problema. Aí vem dar um testemunho, e aí a gente escolhe as pessoas que estão praticando essas disciplinas espirituais para dar um testemunho na igreja, e quem ouve pensa assim, os problemas dele acabaram. É isso, eu tenho que liderar um pequeno grupo. Eu tenho que... E vou dizer uma coisa para vocês. Não sei aqui, faz tão pouco tempo que cheguei, já preguei esse tipo de mensagem, porque eu mesmo já fui por esse caminho também. Pensei que resolveria todos os meus problemas ser um rapaz consagrado a Deus, ser um rapaz que ora, lê a Bíblia e dá estudo bíblico e que alcança almas para Cristo. Vou dizer uma coisa para você, é uma coisa maravilhosa, mas não preenche o vazio que tem no coração. Ou então você é sincero. Você percebe que nada disso está mudando e aí não aceita mais e começa a ver as pessoas na igreja como hipócrita, falando, esse pessoal está fingindo. Eu vou sair da igreja. Semana passada eu ouvi uma pessoa me falar, pastor, eu me sentia um hipócrita na igreja porque não era nada daquilo, então eu saí. Não é também a melhor solução. Não é também a melhor solução. Fingir também não é a melhor solução. Onde poderemos atacar o problema para resolvermos de fato isso daí? Eu acho que eu vou te falar isso no terceiro domingo só. Ou é no quarto domingo. Hoje eu quero ir por partes aqui. Eu vou terminar onde nós começamos. Volta lá em João capítulo 7. Porque eu li só um texto. Precisa ler o outro. Vamos terminar lendo João capítulo 7. Tem um terceiro grupo também, sabe? Tem o grupo que abandona tudo. Tem o grupo que finge que está tudo bem. Porque não é politicamente correto falar dessas coisas na igreja. E tem um terceiro grupo. Sabe qual é o terceiro grupo? Que diz assim, quer saber? Ele ignora tudo isso. Fala, nada a ver, vamos trabalhar. O negócio é trabalhar. Eu tenho segunda-feira, vem aí. Esse negócio aí de ficar pensando em crise, ficar pensando em coisa do coração. Não tem nada disso. Vamos. Tem aqueles que ignoram toda a situação. Mas não dá para ignorar a vida inteira. Tem uma hora que a gente tem que encarar a gente mesmo diante do espelho. Não dá para ignorar a vida inteira. A realidade é, estamos morrendo de sede. E eu quero terminar lendo e contando uma pequena história para vocês aqui. Capítulo 7, verso 37, diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não conseguimos preencher, mas Jesus fez uma promessa dizendo que dava para preencher. Você percebeu? Lá no capítulo 10 ele vai dizer assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não foi assim? Onde está isso?
Onde está isso? Qual foi a última vez que você conversou assim com um filho de Deus, que você sentiu algo diferente ao conversar com ele? Qual foi a última vez que você conversou com um homem ou uma mulher de Deus de fato, que ele não estava somente repetindo versos da Bíblia, que quando ele falava queimava teu coração? Lembra quando Jesus ressuscitou? Diz que ele passou por um caminho lá de Emaús, né? Ele passou e 2 rapazes foram conversando, não perceberam que era ele. De repente ele foi se despedir, chamou para comer em casa, comeu com Jesus e sumiu dali. E os 2 disseram assim: não ardia em nosso coração quando ele falava com a gente? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa que vive uma plenitude espiritual tão grande, que quando você olha, chega perto e fala assim: eu quero isso aqui para mim também. Eu quero isso aqui, eu quero viver desse jeito. Quando foi que você foi dessa maneira? Só que Jesus está dizendo que é possível. E ele não diz que é errado esse anseio pelas coisas para encher o nosso coração de felicidade. Ele só diz o seguinte: venha a mim e beba. E quem beber rios de água viva vai se tornar uma nascente, vai passar para os outros também. Eu não nasci num berço adventista. Já contei algumas partes um pouco da história para vocês. Se eu contar uma outra, e com isso eu quero finalizar o culto dessa noite. Eu fui um católico muito sincero durante 19 anos. Sempre na missa. Desde criança, primeira comunhão e tal, aquela coisa toda. Todo domingo na missa. Saía dali e ia, infelizmente, fumar maconha. Mas antes eu estava na missa. Devolvia minha oferta, pegava a minha hóstia, derramava algumas lágrimas e depois ia para a festa beber e usar drogas. Saí dali e fui morar numa outra cidade da Bahia, um tio meu. Mas eu tinha um vazio no meu coração que você não tem noção. Minha vida era festa, carnaval. Vivia atrás desses trios elétricos aí. Desde os 13 anos de idade eu já bebia. Buscando preencher o vazio. Imitando a vida dos meus tios, do meu pai, da minha família, seguindo aquele mesmo caminho. E desde os 13 anos no carnaval. Me lembro que saía de casa e dizia para minha mãe: mãe, estou indo, não sei se volto. Gostava de provocar ela. Meu filho, não fala isso. Minha mãe penou bastante com esse rapaz aqui. E eu ia para esses carnavais. A glória minha era nunca ter chegado em casa antes das 6 da manhã. Nunca. Era uma glória para mim. Um dia voltei às 2 da manhã, porque eu estava com dengue na festa. E falei: não dá mais, estou indo para casa. Está registrado aquele fracasso. A única vez que não voltei com o sol saindo lá. Bebia muito, usava drogas. Mas eu tinha um vazio no coração, gente. Aí os crentes passavam por mim, me entregavam folhetos, eu zombava deles. Inclusive dos adventistas. Só que eu guardava todos os folhetos dentro da minha carteira. Minha carteira vivia inchada, assim. Não era de dinheiro, era de folheto dos crentes. Quando eu acordava no outro dia, na segunda-feira, no domingo, eu pegava um banquinho, colocava no quintal da minha casa, morava sozinho ali, ficava olhando para o céu, lia aqueles folhetos e chorava. E eu pedia para Deus: o Senhor